Olá, povo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de barroco no Brasil e dos autores brasileiros do barroco? Vamos lá? Olha só, gente, quando nós falamos a respeito desses autores, tem um bando de gente, tá? Tem, na poesia, vai ter o Gregório de Matos, que é o mais interessante, que é o mais famoso, que é aquele que aparece nas provas. Quem é o Gregório de Matos? Aquele que o povo chama aí de Boca do Inferno, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Boca do Inferno. E por que Boca do Inferno, Gregório de Matos? Porque ele fazia uma poesia satírica que falava mal de todo mundo, até dele mesmo, tá? Então ele falava mal da igreja, falava mal dos governantes, falava mal dos portugueses, falava mal dele mesmo, falava mal das mulheres, falava mal de todo mundo, tá? Então por isso ele é o Boca do Inferno. Tem o Bento Teixeira, que inaugura o movimento aqui pelo Brasil, tá? Então, quando se fala de primeira obra dentro do barroco brasileiro, nós vamos lembrar que em 1601, esse carinha aqui, o Bento Teixeira, escreveu um poema épico chamado Prosopopeia. Ah, mas por que eu nunca li nada do Bento Teixeira? Simplesmente porque nem sempre a obra inaugural vai ser aquelas coisas, né, gente? Então, ele teve a obra inaugural, ele escreveu Prosopopeia, não é uma obra aí tão barroca assim. Ele tem algumas características dentro do barroco, mas ele tem algumas características da antiguidade clássica também, do Renascimento e tudo mais, tá? Vamos ter esses indivíduos aqui que geralmente as pessoas não lembram, que é o Botelho de Oliveira e o Frei de Taparica, que também fazem obra barroca. E na prosa, obviamente, nós vamos ter a coisa fofa do Padre Antônio Vieira e depois aqueles menos lembrados, Sebastião da Rocha Pita e o Nuno Marques Pereira, tá? Quem são então os mais lembradinhos? Gregório de Matos na poesia, Padre Antônio Vieira aqui na prosa. Vamos ter a falar a respeito deles principalmente, tá, gente? Falando um pouquinho do Gregório de Matos, aqui tem várias características a respeito dele. Vamos lembrar quem é o nosso amigo Gregório de Matos, tá? O Gregório de Matos, gente, é um indivíduo que nasce por aqui e estuda em colégio jesuíta, bem como boa parte dos jovens que tinham uma certa graninha por aqui faziam, tá? Então ele vai lá para a Europa estudar direito, todo mundo ia para a Europa estudar direito, tá? Ele vai para a Europa estudar direito, então se forma e fica trabalhando por lá, tá? Trabalha até para a Companhia de Jesus, olha que interessante, né? Ele que tinha tanto pavor da igreja. Então Gregório de Matos se casa, fica lá por Portugal, morando por lá, bem feliz. Só que ele fica viúvo. Viúvo, ele volta para o Brasil. Por aqui, ele começa a perceber que há grandes explorações da metrópole para com a colônia. Então, claro, todo mundo já sabia disso, mas ele começa a perceber que a metrópole está passando dos limites. Ele começa a notar que a colônia tem tanto potencial, que o Brasil colônia poderia ser tanto mais, porém, ele vê que a metrópole está podando isso, que a metrópole faz acordos comerciais que só estragam tudo aquilo que a colônia poderia ser. E ele começa a expor isso dentro da poesia. O Gregório também começa a notar que a igreja, que ele teve aí um bom contato na Europa a vida inteira e tudo mais, é uma igreja extremamente corrupta. E aqui, muito mais. Então, esses padres que deveriam ser aqueles que levam a fé ao povo, que são aqueles que deveriam aplacar as angústias da população, são aqueles que deixam a população ainda mais angustiada, deixam a população pensando mais em pecado, que eles precisam pagar por esses pecados, e ainda são padres hipócritas, porque ao passo que eles cometem os pecados, eles ficam falando que você não pode, tá? As freiras também são um grande alvo do Gregório de Matos. Pensa num cara que gostava de satirizar as freiras, era ele, tá? Ô, gente, Gregório de Matos volta para o Brasil, volta para a Bahia, e aí ele se apaixona por uma moça que é a Ângela de Souza Paredes, tá? Se apaixona por essa moça, quer se casar com ela. Ele é milhões de anos mais velho que essa moça, só que isso não é um problema. O pai dela não deixa com que ela se case com o Gregório de Matos, porque você imagine, seu pai deixaria você se casar com um cara que tem um apelido de Boca do Inferno? Com certeza não é verdade? Então ele fica lá amando a Ângela de Souza Paredes, só que ela não pode ficar com ele, beleza? O Gregório de Matos então faz muitas poesias
poesias para essa moça. E por isso nós dizemos que o Gregório de Matos vai ter várias e várias vertentes dentro da poesia dele. Ele tem a lírica, que fala de amor, que fala de mulheres, tem a religiosa, que ele muitas vezes se joga aos pés de Deus, outras vezes ele dá aquela desafiada em Deus, a satírica, tira sarro de todo mundo, e a filosófica, mais pro final da vida dele ele tem a filosófica, tá? Fica lá pensando numa questão mais existencial, do porquê estamos aqui, porquê fazemos isso e aquilo, porquê a vida é assim. Ah, mas eu não acabei de falar da vida do Gregório de Matos, não é? Fazendo a poesia dentro aí da sátira, ele é punido pela metrópole. A metrópole, então, manda o nosso amigo Gregório de Matos lá para Angola, porque era mais ou menos assim. Quando o cara era punido numa colônia, ele tinha o degredo em outra colônia portuguesa. Então, angolanos iam para o Brasil, moçambicanos iam para o Brasil e os brasileiros iam para lá, entenderam, né? Então, o Gregório de Matos é degradado, ou seja, ele é exilado, mandado embora, sem direito à volta para Angola. No entanto, depois de pedir, e por bom comportamento, Gregório de Matos pode voltar para o Brasil com duas condições: que não escreva mais uma poesia satírica e que ele possa não morar mais na Bahia. Então ele já vem bem velhinho, bem doente para o Brasil, bem velhinho para aquela época, né? E bem doente para cá, chega ao Brasil e morre logo em seguida. Essa é a vida do nosso amigo Gregório de Matos, tá? Mas teve uma vida bem legal, bem aproveitada, vocês podem ter certeza. Olha só, falando um pouquinho a respeito dessas vertentes do nosso amigo aqui, Gregório de Matos, aqui tem uma caricatura dele. Vamos falar um pouquinho a respeito da poesia dele nas mais variadas vertentes, tá, gente? Olha só, não tem como nós falarmos de poesia sem analisarmos um pouquinho essas poesias, não é verdade? Então, quando se fala dessa lírica do Gregório de Matos, sempre se lembrem que geralmente a poesia, quando fala lírica, é a lírica amorosa, tá? É falar de amor. Esse Gregório de Matos tem duas visões dentro da poesia lírica, de que a mulher, já falei isso para vocês na aula de teoria, a mulher, ela pode ser esse anjo, tá? Esse anjo que vai me levar à salvação, mas ela pode ser também a mulher demônio, essa mulher que me chama para o pecado, pelo simples fato de existir, tá? Então, geralmente a visão que se tem da mulher é essa mulher feminina, angelical, e aí, gente, tem uma questãozinha do Gregório de Matos. Essa mulher angelical geralmente é a mulher branca, tá? Então, essa mulher com quem ele quer se casar, por exemplo, é a mulher branca, a mulher idealizada, tá? E a tentação da carne que atormenta o espírito. Ou ela é a mulher branca que, pelo simples fato de existir, provoca esse pecado nele, ou ela é a mulher mulata. O Gregório de Matos é o primeiro autor a falar a respeito dessa mulher mulata. E quem é ela? Ela é aquela mulher que satisfaz as vontades físicas do homem. Então, quando se fala de mulher mulata, ele realmente associa a uma mulher com quem ele tem uma relação física verdadeira, tá? Então, por isso ela é essa mulher demônio também, beleza? A poesia, geralmente relacionada à mulher mulata, é mais erótica, tá? Ela tem muito mais erotismo. E também tem a questão da grosseria. Então, quando se fala da mulher mulata, às vezes, quando se fala das freiras, ele fala dessas mulheres com uma grosseria muito grande, né? Então, aparecem vários poemas que ele tem essa visão bastante deturpada da figura da mulher. Por outro lado, ele tem poemas líricos maravilhosos, super romantiquinhos, quando ele fala a respeito dessa mulher branca. Lembrando, nem sempre a mulher branca vai ser a Ângela de Sousa Paredes, a mulher de quem ele gostava, mas muitas vezes ele a personifica dentro dessa obra, tá? Então, como eu disse para vocês, ele é o primeiro poeta que fala a respeito da mulata. Eu coloquei um trechinho aqui, ó, minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu. Então, primeira vez que vai aparecer a mulata dentro do poema, porque nós sabemos que tinha toda aquela questão do preconceito, as mulheres negras eram escravas, as mulatas ficavam aí
purgatório. Ela não é branca, não é negra, e elas eram muitas vezes usadas por esses homens, algo que o Gregório de Matos coloca muito nessa poesia. Olha um exemplozinho aqui, gente, de poesia lírica, tá? Vocês recorrentemente vão encontrar nas suas provas poemas do Gregório de Matos e vão precisar interpretar e analisá-los com relação à forma e com relação ao conteúdo, beleza? Falando um pouquinho de forma, nós vamos ter aqui, ó, se nós temos 2 quartetos, mas o que é um quarteto mesmo? Quarteto é quando nós temos aqui uma estrofe com 4 versos, com 4 linhas, tá? 2 quartetos e 2 tercetos. Veja bem, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. O que é isso? Um soneto, não é verdade? Então nós temos aqui, ó, soneto. Mas o Gregório de Matos vai escrever predominantemente soneto? Com toda certeza, tá? E aí o que nós temos aqui? Ele fala a respeito de quem é essa mulher que vai fazer parte da imaginação dele. Olha o que ele diz, gente. Não vira em minha vida a formosura. Ouvia falar nela a cada dia. Então, assim, eu nunca tinha visto a beleza personificada. E eu ouvia falar dessa beleza todos os dias, mas eu não sabia que era assim. Olha só. E ouvida me incitava e me movia. E só de ouvir, eu queria saber como era. Eu ficava idealizando, eu ficava imaginando como era essa beleza. A querer ver tão bela arquitetura. Eu queria muito. Porém, olha só. Ontem a vi para a minha desventura. Olha a desgraça da minha vida. Eu vi a beleza. E o que me aconteceu? Na cara do bom ar, na galhardia. Então eu vi uma pessoa, a mulher muito bonita. De uma mulher que em anjo se mentia. Olha só como a culpa é da mulher aqui, ó. Em anjo se mentia. De um sol que se trajava em criatura. Então, quando ele viu essa mulher, ele percebeu que ela era muito mais bonita do que ele imaginava, tá? E essa beleza dela fez muito mal para ele. Por quê? Porque o cérebro dele começou a pensar em altos pecados. Olha o que ele diz. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me. O que é abrasar-me? Sabe, hormônios saltitantes, não é? Então ele ficou todo animadinho. E ele ficou pensando assim, caramba, se eu estou pensando em pecados, eu vou para o inferno. Então é melhor que alguém me mate, tá? Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me. Se esta coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Então ele imaginou que não era algo tão intenso assim, mas é, e ele prefere morrer do que continuar pecando. E nós acreditamos, né, gente? Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que perder-me. Será que Deus acreditou nisso? Tá? Antes olhos cegueis, eu quero ficar cego, eu prefiro ficar cego do que me perder no pecado. Então é uma poesia lírica, só que ela tem uma questãozinha religiosa, porque ele está dando a entender para Deus que ele não quer pecar, que a culpa não é dele, a culpa é da mulher, porque ela é bonita, tá? Então é mais ou menos isso. Se eu não tivesse visto essa pessoa, eu não estaria aqui todo em brasas pensando em altos pecados. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho a respeito da forma desse poema ainda. Olha só. Formosura rima com arquitetura, perceberam? Que rima com desventura e criatura. E dia rima com movia, galhardia e mentia. Então, que rimas nós temos aqui? A-B-B-A, A-B-B-A, tá? Olha só esse finalzinho aqui. Abrasar-me, exagerar-me e matar-me. Olha só. Então, nós vamos ter aqui o C, C e C. Encarecer-me rima com defender-me e rima com perder-me. Lembra que isso aqui, gente, é a famosa rima, dentro da rima rica, né? Vai ser aquela rima que acontece entre palavrinhas que estão com verbo e sua colocação pronominal. É a rima preciosa, tá? Então, nós vamos ter CDC, DCD. Olha só, eu acho que eu vi algum dia que isso aqui é uma rima extremamente voltada para a rima camoniana. Então, é o soneto camoniano. Sim,
E tem mais uma coisinha, ele tem aqui o que a gente chama dentro do soneto camoniano de chave de ouro. E o que é a chave de ouro? É quando eu faço uma espécie de conclusão do meu soneto, conclusão do meu poema nos 2 últimos versos. Então ele segue bastante a estética clássica. Perceberam como barroco é a mistura de algo lá da Idade Média com algo do Renascimento. Então nós temos aqui uma forma que é completamente do Renascimento, uma vez que quem cria esse tipo de soneto aqui é o nosso amigo Camões e o Gregório de Matos se utiliza disso. Beleza, gente? Isso é o poema lírico. Vamos ver a poesia religiosa. O que o Gregório de Matos fala nessa poesia religiosa? É claro que tem milhões de exemplos, milhões de poemas desses, mas eu vou dar um exemplozinho de cada, beleza? Olha só. Pequei, Senhor. Então, olha só o vocativo. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido. Então, pequei, Deus, mas não porque eu queria pecar e não porque eu queria me despir da sua clemência. Eu pequei porque alguma coisa aconteceu e você vai me perdoar, tá, Deus? Porque quanto mais tenho delinquido, você ia perdoar mais empenhado. Olha que absurdo, gente. Ele fala mais ou menos assim, se eu cometesse um pecadinho pequenininho, Deus não iria ficar tão contente assim em me perdoar. É por isso que eu cometo um monte de pecados, porque ele vai pensar assim, nossa, eu estou salvando um grande pecador. O cara já era um caso perdido, eu estou salvando o caso perdido. Então é mais ou menos isso que o Gregório de Matos quer convencer a Deus. Olha o absurdo. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, ele fala que se ele der só um gemidinho, Deus já o perdoa, e por isso que ele gosta tanto de Deus, por isso que ele acha que Deus é tão misericordioso como prega a Bíblia. E ele vai para o finalzinho, olha só. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmar na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha só, 2 coisas. O Gregório de Matos aqui usa um trecho da Bíblia. E nós já vimos que usar o trecho da Bíblia para falar algo que não é tão verdade assim, é o que, gente? Um sofisma. Então o Gregório de Matos vai se utilizar do sofisma, que é quando você pega uma ideia verdadeira, outra ideia verdadeira e tem uma conclusão que não é tão verdadeira assim não. Então o que ele diz? Olha só, eu sou a ovelha desgarrada, tá? Deus, corra atrás de mim. Em vez de ele falar assim, olha, eu sou um pecador, eu estou correndo atrás de Deus, ele fala que Deus tem que correr atrás dele, porque ele leva em consideração que lá na Bíblia tinha essa historinha, tinha essa parábola que falava a respeito do bom pastor, que corria atrás da ovelha desgarrada. Então olha que interessante, ele vira o jogo para o lado dele, só que ele está se utilizando da premissa maior, que é o fato de ter essa parábola, da premissa menor, dele ser o pecador, dele ser a ovelha desgarrada, e ele então usa de uma conclusão falsa, Deus, corra atrás de mim, tá? Outra coisinha, o Gregório de Matos aqui, gente, se utiliza de algo que é chamado de cavalgamento. O que é o cavalgamento ou enjambemã? Já vou escrever esse nome aqui para vocês, tá? É quando eu continuo o sentido de um verso no verso seguinte. E por que eu faço isso? Porque já deu o número de sílabas métricas, tá? Então, quando o Gregório de Matos fala o seguinte, ó, glória tal e prazer tão repentino vos deu, ele acaba o sentido desse verso aqui no verso de baixo, tá? E como é chamado isso? Vou colocar uma flechinha aqui, ó, cavalgamento. Então, cavalgamento é quando eu continuo o sentido de um verso no verso seguinte. E o Gregório de Matos faz muito disso, principalmente porque ele precisa manter as sílabas métricas do poema, que geralmente são 10 sílabas métricas. Se você fizer a escansão de boa parte dos poemas dele, vai ser sempre assim, principalmente dos sonetos. Beleza, gente? Então, com que ideia ele trabalha dentro dessa poesia religiosa, dessa poesia sacra ou dessa poesia gloriosa? Gente, ele vai ter 2 momentos aqui,
tá? Ele tem um determinado momento em que ele desafia Deus, você pode perceber nesse poema que ele desafia a figura divina, tá? E ele vai ter também um momento em que ele vai se jogar aos pés de Deus. Então ele tem várias poesias em que ele pede perdão para Deus, ele fala que está olhando para Deus, lá pendido no madeiro, pendido na cruz, ele está pensando na dor que Jesus teve, e ele está se jogando aí nos pés desse Jesus, para que Jesus o perdoe por todos os pecados. Então ele vai ter dois momentos, uma poesia mais desafiadora e uma poesia mais jogada aos pés de Deus mesmo, porque ele se arrepende completamente desses pecados, beleza? Poesia satírica. A poesia satírica do Gregório de Matos é chamada também de poesia realista ou poesia brasileira. E por que ela vai ser chamada de realista ou brasileira? Porque ela não tem muito a ver com o barroco, né, gente? O barroco tem todo esse dualismo, pecado, perdão e tudo mais, e a poesia satírica do Gregório de Matos vai ser num tom mais político, tá? Então ele tenta fazer uma poesia um pouquinho mais engajada. E o que é engajada? Voltada para os problemas brasileiros. Nesse momento, Brasil colônia, os problemas brasileiros vão ser os problemas ali da Bahia, beleza? Ele vai ter uma língua extremamente afiada para fazer essa poesia. Dá uma olhadinha aqui, gente. Ele está criticando a Bahia e ele se utiliza de uma figura de linguagem que é a personificação prosopopeia. E o que vai ser essa personificação? É falar com a Bahia como se ela fosse alguém. Olha que interessante. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Então ele fala com a Bahia, como você está diferente, Bahia? Como você está diferente do nosso antigo estado? Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Olha a antítese aqui, lembra da antítese, que era aquela figura de linguagem que fala a respeito de características contrárias? Olha só, a Bahia hoje é pobre, mas ela já foi rica. Eu hoje sou apenas empenhado e eu já fui abundante, ou seja, eu já fui rico também. Hoje não mais, tá? Por conta de quem? Por culpa de quem? Da Bahia. Mas a culpa nós sabemos que não é da Bahia, é da metrópole que explora a Bahia, beleza? Olha só, a ti trocou-te a máquina mercante, o mercantilismo, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Então aqui tem aquela crítica aos portugueses que foram fazendo tratados comerciais com relação a essa colônia, principalmente por conta do açúcar, gente. Nós sabemos que havia uma grande insatisfação porque o nosso açúcar excelente era vendido a preço de banana. Quando era vendido, não é? Muitas vezes era aí trocado com coisas insignificantes. E nós sabemos também que uma grande crítica, não só do Gregório de Matos, mas de outros autores desse momento, vai ser o fato de Portugal ter feito acordos com a Holanda. Então, a Holanda aparecer em todos esses acordos coloniais é algo que deixa muito esses autores insatisfeitos, beleza? Olha só os dois tercetos. Deixem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis. Então, olha só, trocou por drogas inúteis que a abelhuda, simples, aceitas do sagaz Brichote, aceita do estrangeiro. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanhecera tão sisuda que fora de algodão seu capote. Queria que você amanhecesse, Bahia, um pouquinho mais prudente, um pouquinho mais humilde e pudesse entender que você não precisa de tudo isso. Ou seja, que você consegue, de certa maneira, viver sozinha, não precisa desses estrangeiros todos. Olha só, então isso é uma grande crítica, tá? E por fim, gente, a poesia de cunho filosófico do Gregório de Matos. Essa poesia de cunho filosófico vai trabalhar muito a ideia de que precisa-se viver, mas de maneira comedida. Lembra que eu já falei a respeito do Carpe Diem, e o Carpe Diem aparece muito nessa poesia filosófica. Viver ou não viver, curtir ou não curtir. Olha só o que ele fala nesse poema aqui. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Olha só a questão do Carpe Diem. Depois da luz se segue a noite escura. Então veja bem, ó, dia e noite. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. É mais ou menos assim. Estou morrendo,
né? A cada dia eu estou morrendo e eu preciso curtir essa vida, porque a minha formosura vai embora. Então eu preciso curtir hoje, porque amanhã ninguém quer mais. É mais ou menos isso que ele quer dizer, ele quer convencer alguém disso também. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Então, se o sol se acaba, por que ele nasce? Se formosura a luz é, por que não dura? Tá vendo que ele está falando a respeito da juventude, da beleza? Como a beleza assim se transfigura, com o gosto da pena assim se fia. Então, veja bem, ele está querendo dizer que a juventude dura muito pouco, que a vida útil para ele, vida útil da gente, dura muito pouquinho, beleza? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se a tristeza. Veja bem como ele trabalha com a ideia da antítese. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Veja bem, o que é inconstância? Não saber do dia de amanhã. Então eu curto a vida, eu aproveito a vida e eu vivo essa inconstância a todo momento. É uma característica bem interessante do Gregório de Matos. E para finalizar, gente, tem um outro indivíduo aqui, que é o nosso amigo Padre Antônio Vieira, tá? Padre Antônio Vieira, o que você precisa saber a respeito dele? O Padre Antônio Vieira é português, então ele é um cânone, ele é um autor reconhecido tanto no Brasil quanto em Portugal, tá? E o Padre Antônio Vieira trabalha para a Companhia de Jesus, faz muitos sermões lá em Portugal, ele trabalha tanto para a coroa portuguesa quanto para a Igreja Católica. Vários desses sermões dele são defendendo os valores da Igreja, mas muitos desses sermões também criticam certas posturas da Igreja, como, por exemplo, fazer sermões para ganhar dinheiro apenas, ou para ganhar fiéis apenas, ou mesmo para o engrandecimento desse padre, né? E o Padre Antônio Vieira também vai fazer vários sermões que ele critica esse governo, como o Sermão do Bom Ladrão, que ele fala muito mal a respeito dos governantes, tá? Ele vem para o Brasil também durante vários momentos e faz muitos sermões por aqui também, beleza? Então o Padre Antônio Vieira vai ser mais conhecido por sermões. Ele tem quase 200 sermões, mais ou menos. Ele tem várias cartas que ele troca com outros padres e ele tem profecias também. Tem muitas profecias, ele ficava aí querendo meio que adivinhar o futuro. Belezinha, gente? Padre Antônio Vieira durante um momento meio criticado pela Igreja Católica, mas ele sempre vai ter a sua obra voltada para a melhoria da pregação, para a melhoria dos padres. Ele entendia que os padres todos deveriam trabalhar numa linha para que a população conseguisse realmente ser catequizada. Belezinha, gente? Querendo saber um pouquinho mais do Padre Antônio Vieira, nós teremos aí umas aulinhas a respeito da interpretação dos seus sermões. Certinho? Até mais!